Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Flow Podcast, um cenário um pouquinho diferente, porque esse aqui faz parte de uma série de 4 episódios. Esse é o episódio 2, onde está fazendo aqui um overview de quais são as tendências, né? Do que a gente acredita aí que vai vir de diferente para o nosso universo da moda para o 2025. Eu estou aqui com 4 especialistas, tá? Eu estou me incluindo nesse especial aqui, sabe, Will? Estou aqui com o Anderson, Bianca, William Marques, né, cara? Mais uma, né, irmão? A gente falou um pouquinho no primeiro episódio sobre posicionamento de marca, inclusive fizemos ali um overview sobre Farm Oscar, que foi extraordinário, foi uma das marcas que a gente citou no último episódio. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre vendas e comportamento de consumo, tá? Vamos também trazer aqui algumas coisas para vocês. Então, se fosse você, cara, episódio imperdível. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa lá, @modeflow, YouTube, Instagram, TikTok e Spotify, tá? Então deixa lá teu like, segue a gente, compartilha. E com certeza isso ajuda muito aqui na nossa entrega. Você sabe disso. Você tá aqui na internet, tá colocando sua marca na internet, você sabe o quanto é importante estar aqui compartilhando e curtindo esse material. E é um feedback pra gente também, para saber que você tá curtindo aqui a nossa jornada, beleza? Jovens, diferente do primeiro episódio que a gente fez aqui um overview, se apresentou, né? Falou um pouquinho melhor sobre qual é a ideia dessa, vamos dizer, desse especial de 4 episódios, né? Vamos direto ao ponto, tá? Vendas e comportamento de consumidor. Eu vou inverter um pouquinho a lógica. Antes da gente falar sobre o que a gente entende sobre isso, o que vocês veem de uma grande case hoje, já começando por case, de mercado nessa área? Começar por ti, o Will, pelo Anderson, o que você quer começar hoje? Anderson, tu rasga o Rasga você hoje, cara. Eu gosto de tirar já percebendo isso, né? Tranquilo. Cara, case de vendas hoje, a gente teve uma experiência muito bacana em conhecer um pouco da Zizane, né? Como foi o processo de construção da escalabilidade de negócios da marca, como eles optaram, justamente a gente conversou um pouco no episódio anterior sobre o mercado, sobre a questão das marcas chinesas chegando muito forte dentro do mercado brasileiro, numa expansão desenfreada de vendas de produtos e tudo. E o que eles fizeram? Eles entenderam isso. Eles entenderam um pouco que não era a diferenciação deles, tinha que ter um preço competitivo e tinha que ter uma expansão de mercado muito agressiva para poder bater justamente de frente com essa invasão através da importação desses produtos da China. Então, eles acabaram criando uma escala de negócios onde eles determinaram que iam fazer uma expansão muito rápida de abertura de lojas, mas também de escalabilidade de produtos. Então, eles juntaram todos esses dois pontos principais e deu-se uma virada dentro da escala do negócio no sentido de que eles conseguiram um posicionamento muito forte, principalmente atuando muito em centros comerciais, em shoppings e tudo, e atrelado a isso também ao posicionamento da própria marca, de acordo com essa expansão. Entendeu? Então eu vejo que foi um case assim, muito fantástico, porque você vê hoje a Zizane tem aproximadamente um pouco mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil. Você encontra ela em quase todos os mercados do Brasil, e que foi uma coisa assim de 2 anos que eles simplesmente se posicionaram de forma nacional. E de certa forma tem surgido no mercado algumas marcas, tipo a Zizane, que estão ressignificando o trabalho das lojas de departamento, né? Exato. Porque a gente às vezes tem muita questão no Brasil, né? A gente pensa em loja de departamento, a gente pensa em Marisa, a gente pensa em C&A, Renner, Riachuelo. E na verdade a Zizane, ela é uma loja de departamento, só que ela, aí voltando sobre brand, né, que foi o nosso primeiro episódio, eles criaram uma camada diferente, né? Como que vocês verem isso aqui? Vou botar a Bianca agora para poder trocar essa ideia com a gente, né? Essa questão das camadas, elas vão muito pela estratégia. Eu acho que um ponto muito importante para a gente olhar para comportamento de consumo é a estratégia. Quando você fala em estratégia de venda, então quais são os caminhos que eu vou percorrer ali? Isso precisa estar muito claro para eu conseguir atingir, né? Se eu quero crescer em vendas, se eu quero, na verdade, diversificar meu produto. Então, qual é a estratégia do momento? Se é diversificação de produto, eu preciso olhar para a minha marca e ver para onde eu posso crescer. E aí isso você pode se espelhar no mercado, né? Acompanhar quais são os comportamentos de consumo da galera. Tem uma coisa muito forte que a gente não tinha tanto antigamente, que é essa questão geracional, né? Então, geração
geração Z, ficou muito forte isso, né? Então você vê a geração Z trazendo aí um movimento gigantesco de comportamento de consumo. Aí você vê que agora tem os millennials. Então, hoje a gente tem tantas categorias geracionais que a gente está dividindo isso e isso está ficando muito forte em termos de posicionamento. Então, você vai criando camadas, né? E aonde você se enxerga ali? Não, eu quero entrar no comportamento de consumo da geração Z. Não, eu quero me posicionar agora em outro setor. Eu quero vender para classe A, eu quero ser mais acessível. Então, a estratégia de posicionamento que vem depois do branding, né, quando você já tem muito claro ali para quem você quer direcionar, tem essa segunda camada que é a estratégia. Então você precisa direcionar o seu produto para essas camadas. Então eu acho que essa parte é uma parte muito importante, né, quando você fala em marca, quando você fala da Zinzane, por exemplo, tem uma coisa ali mais acessível, tem o lance das lojas de departamento, e isso se estende para todos os setores. E as lojas de departamento, elas naturalmente conseguem acompanhar um pouco mais rápido tendência. Né? Então você olha para essa parte de... por exemplo, tem uma coisa muito forte que veio da geração Z que eu descobri recentemente, foi numa palestra da WGSN, que é uma das maiores empresas de comportamentos de consumo globais, e eles falaram sobre cultura do mimo. O que era a cultura do mimo? A cultura do mimo eram os jovens querendo receber produtos em casa, porque o fast fashion acelerou muito isso, né? De você comprar pequenas coisas por valores mais acessíveis. Então, eu vou comprar uma blusinha aqui, vou comprar uma calça ali e tudo mais. Vou usar os aplicativos para isso. Então, tem essa maneira mais rápida de você consumir. E a cultura do mimo era o jovem sentir que ele estava sempre ali gerando uma dopamina. Olha como é que é relacional com também a parte, né, neurolinguística das Sim, coisas, total. emocional e tal. E ali ele sentia que ele toda semana recebia um presente, igual o quê? Os influenciadores. Então, o mercado de influência dita muito essa parte, né? E a cultura do mimo, ele receber sempre isso ao longo do tempo. E aí, quando a gente olha para a marca quer se posicionar nesse lugar de trazer, acompanhar muito o que o TikTok está trazendo. Quando eu fui diretora de marketing, durante esses 5 anos, eu ia muito em loja física e eu andava ali e ficava querendo ouvir o que as pessoas estavam falando da marca. Então, Qual era a marca? Boca Rosa. Quando eu toquei Boca Rosa, eu toquei essa parte de marketing, cuidava de campanha, cuidava de experiência e olhava muito para comportamento de consumo. Então, teve uma vez que... Isso é muito legal porque eu fui numa loja, aí tinha um vendedor apresentando a marca para uma cliente. Aí eu vi a cliente perguntando sobre um batom vermelho. E aí eu tava ouvindo. Aí eu falei, que batom vermelho é esse da marca Boca Rosa que ela procurou? Aí ele falou, nossa, tá todo mundo atrás desse batom vermelho e eu não sei que batom vermelho é esse, que a marca não tem nenhum batom vermelho agora, vendendo, a gente não tinha de fato. Mas o que aconteceu? A gente teve uma coleção cápsula, que foi uma collab com a Carol Biazin, que era uma cantora. E pra gente fazia super sentido naquela época conectar com música, né? Tava dentro das nossas estratégias, por isso que é muito importante você deixar bem claro a estratégia. E a gente fez uma coleção que contava um pouco da música dela, que era Beijo de Judas, e ela tinha 3 tons de batom vermelho. Ela comprou nessa época. A gente não tinha mais, foi uma coleção limitada. Só que ela fez um vídeo no TikTok usando esse batom e o batom viralizou por conta de um vídeo do TikTok. Então as pessoas estavam indo até a loja porque viram esse batom no vídeo dessa menina e por que ninguém estava achando, né? Então gerou ali uma escassez. Sim. Aí teve esse movimento e aí você tem 2 caminhos enquanto marca. Por isso que é muito importante quando você é um executivo de uma marca ou é dono de uma marca, você olhar para esse comportamento. Aí eu tenho 2 caminhos. Ou eu vejo uma oportunidade ali de fazer um batom vermelho de novo e trazer para o público, ou eu crio uma estratégia, agora não é o momento, mas eu crio para ter lá na frente. E eu começo a observar esse comportamento de mercado ou emplaco um novo produto que eu queira que viralize no TikTok. Então, hoje não tem como a gente excluir muito as redes sociais, né, disso. Exato. Agora, a gente tem que saber se a gente quer se posicionar nesse lugar, se a gente quer atrair isso. A Hailey Bieber fez isso muito forte. Ela criou uma capinha de celular que você pluga o gloss dela ali atrás porque ela sabe que todo mundo faz foto no espelho. Então, naturalmente, ela vende produto. E isso também, para a marca de moda, é uma sacada genial. Só que é uma estratégia. Então, acho que quando a gente fala dessas camadas, de como a gente entra nesses mercados, é a gente ter bem definido e bem claro pra gente qual a estratégia que a gente quer seguir. Porque aí a gente desenrola. E o case é interessante a gente trazer o case da Zinzane, porque a Zinzane ela tem uma estratégia de vender para todo mundo. Né? Então, ela tem essa visão de dar acesso, mas gerar desejo. E aí, Exato. o que acontece? Como é que você, como marca, hoje a gente está cada vez mais nichado e cada vez mais específico a nível de comunicação, porque assim a gente precisa conectar,
como é que através de uma marca eu consigo gerar esse vender para todo mundo, né? Gerar esse desejo para todo mundo. E aí, recentemente, a Zinzane, ela começou a abrir frentes de marcas. Hoje o grupo, acho que são 6 marcas, se eu não estou enganado. Onde cada marca é específica para um determinado tipo de cliente, entendeu? Então, de perfil, de nicho, e aí ele consegue ter o objetivo. Eu vou continuar vendendo para todo mundo. Exato. E assim eu consigo me comunicar com todo mundo, mas através de cada marca Segmentação. segmentada para cada perfil de cliente, né? Então, assim, é interessante a gente trazer a Zinzane como case, porque tudo isso é estratégia. Exato. E é bacana você falar isso aí, né? Que assim, eu tinha falado no outro episódio também sobre a Anthropology, e eu fiquei sabendo agora nessa última viagem que a Anthropology ela faz parte do grupo da Urban Outfitters, né? A Urban Outfitters ela foca muito no universitário. E aí eles entenderam, é uma loja de multimarca, que eles não vendem só roupa, tá? Eles entenderam o universo dessa galera e vendem a parte de home, disco de vinil, pra ter noção, coisas assim, nada a ver, assim, nada a ver dentro de uma ótica padrão, assim, né? Mas existe um porquê por trás disso aí. E aí eles pegaram esse conceito de entender o que tem em torno desse cliente e criaram a Anthropology. Eu nem sabia que a Anthropology era do grupo, que aí já é focado em mulheres de 40, sei lá, 30, 40 anos, que não é universitário, ou seja, já é um público diferente. E aí você vai construindo todo esse conceito, né? Assim, você não precisa ter uma marca para atender todo mundo, né? Você pode entender esses nichos aí e o mesmo grupo criar o seu próprio ecossistema. Eu tava aqui zapeando, tá? Porque você falou da Boca Rosa, eu queria falar sobre um pouquinho mais sobre a geração Z, rapidamente, que eu acho bem, bem importante, e foi uma grande pauta também na NRF, tá? E uma coisa que me chamou a atenção foi que muitas marcas estavam usando as tendências de mercado. Eu sei que no caso da Boca Rosa foi uma coleção limitada que vocês fizeram e aí o pessoal voltou a procurar. Mas uma coisa que eu tava vendo é que, especialmente o TikTok, teve lá enfim, né? Teve lançado de ban no ban, liberado, travado, eu tava lá nessa época. E aí o que acontece? Tem muita marca olhando para as tendências que tá acontecendo dentro do TikTok e criando produtos a partir daí. Tem até uma grande case que é a do pessoal do João Aldib lá, eu esqueci o nome da marca dele. Cimed. A Cimed, que lançou aquela campanha do labial lá, Nossa, foi a partir foi dessa tendência. viral, Né? Total. Então, assim, como que vocês veem, Bianca, o uso da rede social, não só para divulgar produtos, mas sendo uma espécie de ditar tendência, né? Sim, sim. Tem até uma case, lá a gente foi para uma palestra lá do TikTok, né? Eles falaram que, por exemplo, a Boticário no Brasil, ela percebeu que existia uma fragrância, acho que era melancia, que estava muito em alta lá, e aí eles desenvolveram produtos focados para aquele cliente, também foi um produto sazonal, né? Temporário, que também foi um hiper sucesso, né? Então, como é que você vê a utilização da rede social nesse ecossistema? Se é só para divulgar, é para poder também usar o que está sendo feito por ali, como é que você enxerga isso? Então, uma coisa que é muito forte quando se observa a rede social é a comunidade. Se você sabe apostar em comunidade enquanto marca, você faz um golaço, porque você cria conexão, né? E tá tudo bem você aproveitar as tendências. Claro que desde que elas façam sentido com o seu posicionamento de marca, né? Não adianta tá todo mundo falando de um certo produto que não tem nada a ver com a minha marca, ou eu tenho ali um pensamento de achar uma forma dele plugar com o que eu tô comunicando, ou eu crio isso do zero, né? Mas tem 2 pontos ali, que é uma coisa muito positiva, que é você conseguir atingir o maior número de pessoas, e por isso que quando você casa com estratégia, você consegue atingir outros públicos e testar. Isso é muito bom, usar a rede social como termômetro. Então, às vezes, quando você fala de loja física, é mais difícil você testar, né? Porque loja física é a experiência do cliente. Então, imagina uma marca de luxo que decide atingir outro público. Por exemplo, no caso da Zinzane, ela foi segmentando, né, para diversos públicos, assim como as lojas de departamento às vezes conseguem captar um público mais variado. Mas imagina você ter uma loja física de marca de luxo e você mudar drasticamente a comunicação da loja porque você achou que aquilo ali era um movimento de tendência que surgiu numa rede social. Cara, isso pode virar uma experiência terrível para o consumidor que está ali, que quer viver aquela experiência, que tem aquela outra identificação com a marca. Na rede social, você pode surfar numa coisa ou outra porque ela consegue ser mais pontual. Né? Então, e aí você tem que ser também estratégico, porque você está falando de E posicionamento. você deixa claro também que aquilo ali é uma coisa sazonal também, né? Exato, exato. É muito mais fácil. Na loja física é difícil. mais difícil. Você fala de experiência ali. Não que na rede social não seja experiência. Antigamente, você conseguia falar mais sobre quem dita tendência. Hoje em dia não existe uma pessoa que dita tendência, 2 pessoas. Não existem 10 marcas que ditam tendência. Porque a tendência, ela é um fluxo.
né? E com inteligência artificial, com a tecnologia super avançada, os acessos, antes os acessos eram muito mais reduzidos. Então, até quando a gente cita também comportamentos de consumo, a experiência de você ir até a loja, comprar roupa, vestir. Hoje você tem a questão do e-commerce ser muito forte, então você recebe o produto em casa. Então, essa experiência também às vezes é diferente. E ela pode ser negativa, que você recebe um produto que você viu na loja, né, no e-commerce, que ele fica de um jeito e você veste, fica de outro, beleza, a pessoa vai detona na rede social, faz vídeo. Então, hoje também tem esse cuidado, porque um vídeo no TikTok, no Instagram, que pode alavancar a marca, também pode destruir. Então, você tem que ter a comunicação muito bem estabelecida e o posicionamento estratégico também muito bem estabelecido. Agora, o ponto da rede social é isso, é não ter mais um ditador de tendência. Então, você tem um mar azul ali para você trabalhar de maneira estratégica e você conseguir fazer a escolha, né? Que antes era muito mais difícil você escolher se você queria acompanhar uma tendência ou não. Quem posicionou muito bem isso foi a Rihanna, inclusive, com a marca dela, né? Que ela conseguiu, ela tem marca de lingerie e ao mesmo tempo a marca de beleza, de beauty. E ela fala muito sobre diversidade. E era um ponto que ela queria posicionar. E ela trouxe para o visual, né? Ela explorou tanto a parte do streaming, que ela fez desfile de moda no streaming, as pessoas conseguiam assistir, tanto nas redes sociais. Ela é uma pessoa que, para aparecer em rede social, ela é muito estratégica. Então, todo mundo está sempre cobrando dela um álbum e tal. E lá ela surge, ela sabe que ela usa o Instagram para causar um boom para a marca dela toda vez que ela precisa. E as pessoas vão lá e esgotam os produtos. Então, esse movimento também é muito legal. A rede social trouxe essa possibilidade de você usar o buzz marketing, que é você provocar um barulho na internet. E eu acho, e é sobre isso que eu ia falar, que, tipo assim, às vezes você pode lançar um produto pensando em fazer e tornar ele viral naquela comunidade ali, para que a partir dali você traga atenção para a marca e você venda seus produtos de linha. Então, assim, é legal quando a gente desconstrói como utilizar, né, as redes sociais, ou seja, não é só para divulgar, mas como você também usar como uma estratégia de trazer atenção para alguma pauta, para alguma e a partir dali você iniciar, né, construir uma nova jornada de vendas, né? E tem outra coisa também, Vini, que é o seguinte, até um tempo atrás, para você realmente ter clareza sobre o perfil do teu cliente, tu tinha que contratar uma consultoria para fazer uma pesquisa de mercado, ter ali fazer um estudo sobre quem é o cliente, né? E hoje cada vez mais tem que trazer o cliente para o centro. E eu acho que as redes sociais ela também dá esse feedback, né? Você consegue traçar ali os perfis e entender se você tá realmente a marca tá conectando certo, tá comunicando para o cliente que realmente é a intenção dela, o cliente que está lá, a audiência realmente conecta e de fato se identifica com a marca, né? Então você começa ali a ter um pouco mais de clareza sobre o perfil para que você possa ter condição de montar suas estratégias, né? Perdão, fala. Não, e o que eu queria complementar, que é muito importante vocês falaram, porque a gente teve a oportunidade de visitar uma das maiores empresas de análise de mercado do mundo. E eles citaram justamente A Ipsos, isso. né? A Ipsos. Então, hoje ela é a segunda maior empresa de análise de mercado do mundo. E eles falaram uma coisa muito interessante. Eles tiveram que mudar toda a metodologia deles, porque o que aconteceu? Quando o TikTok Shop entrou nos Estados Unidos, ninguém estava preparado para o boom que teve. Então, em menos de um ano, eles lançaram a ferramenta de compra através das lives, através da plataforma, e eles levantaram 26 milhões de consumidores que compraram através do TikTok. Foi o maior case mundial de engajamento e de atração de compra. E ninguém sabia como, cara, o que está acontecendo? Isso equivale a 1/4 do consumo de e-commerce dos Estados Unidos hoje, do perfil que utiliza as redes sociais. E aí, eles pontuaram duas coisas. Então, eles falaram, cara, hoje você quer entender sobre comportamentos de consumo dentro do seu nicho? Vá para o TikTok. E lá no TikTok você vê duas coisas muito importantes esse ano. A cultura do nicho, que aí entra um pouco na questão da Zinzane. Eles souberam mapear muito bem essa cultura do nicho. Segundo, essencialismo. Então, que aí entra outro ponto da Zinzane também, dentro da estratégia de expansão de negócios lá das lojas. O que eles fizeram? Social listening. Eles escutaram os consumidores, o que os consumidores estavam pedindo dentro das redes sociais. E o que foi um ponto muito relevante foi a questão do essencialismo num ponto de que roupas multifuncionais. Eles queriam ter dentro das lojas roupas versáteis do dia a dia, que eu pudesse utilizar em mais de uma ocasião do meu dia. Então, eles atrelaram isso à estratégia de venda da Zinzane
e deu um boom das vendas. Não, e cara, Porque isso... esse nosso público, essa nossa geração, que é isso, cara, eu quero usar uma blusa aqui que eu tô usando aqui no meu dia a dia, mas que eu posso ir para um jantar, que eu posso ir para um evento, entendeu? Não, e só um paralelo que você tá falando aqui, tem dois pontos que eu acho fantástico, que é o seguinte, primeiro, né, eu vejo isso muito no mercado de lingerie e também na parte de fitness, né? O produto dessas linhas, dessas marcas, por exemplo, ela tá indo pro outwear total. Então, assim, é como se o consumidor está ressignificando a utilização daquelas peças, né? Então, muitas vezes tá pegando uma peça, às vezes, de fitness, uma academia, e tá usando no seu dia a dia. E as marcas estão muito atentas a isso. No mercado fitness, por exemplo, você vê grandes marcas como a Lululemon, que assim, pasmem, já representa 25% do faturamento do Nike, por exemplo. É um absurdo. E ela veio ali naquela hype da pandemia ali, do fique em casa lá, então ela veio através do yoga, né? Ela virou uma marca mainstream e o que é que o mercado faz, né? Depois que a Lululemon, ela vira uma marca mainstream assim de mercado, aí vem a Alo, que agora é a nova marca queridinha. Então assim, é muito bacana você ver esse movimento acontecendo lá fora, cara. Lá nos Estados Unidos, assim, tá um negócio meio maluco, assim, eu tô falando parênteses do parênteses, né? Mas tá um negócio meio maluco lá. Onde tem o Lululemon, abre um Alo do lado, né? Então assim, e nesse ecossistema fortalece aquele nicho ali, que é o nicho Ei, cara, a Lululemon, a marca, acho que é canadense, se não me engano ela, ter 25% de faturamento comprado uma Nike, É muita coisa. é muita coisa, A gente cara. viu isso agora, nas eleições dos Estados Unidos, agora na posse do Trump, gerou um debate gigantesco no segmento de moda lá nos Estados Unidos, porque você viu a primeira-dama lá, toda elegante, com um chapéu de preto e tudo, e você viu a mulher do Bezos, que estava usando uma peça de lingerie por dentro do blazer. Isso. Então, o pessoal falando, olha a dinâmica do Chegou lá, mercado né? agora. Chegou lá. Exatamente, Você chegou tá lá. nessa camada, entendeu? Num evento de primeiro escalão, aí gerou muitas críticas no início, mas foi justamente o debate que gerou. A moda ela tá tão forte que ela tá provocando que até a desconstrução. dentro... É uma discussão É a total discussão do. total, exato. E aí eu quero fazer dois paralelos ainda falando sobre TikTok, até para poder a gente já meio que caminhar aqui para uma fase mais final desse nosso episódio aqui. Primeiro, né? A gente fala muito de TikTok pensando na geração Z, né? A geração Z ou a Alpha que tá vindo aí. Mas assim, dizem que 30% do consumo de tipo assim, 60 mais já é orientado pelas mídias sociais. Talvez não no TikTok Shop, ou seja, uma compra direta ali na plataforma, mas já sendo influenciado. 60 mais, tá, galera? Sim, total. Os avós dessa galera aí, ó. Sim. Né? Já tá nesse movimento. Então, assim, TikTok não é só para um público, né, 18, não é. Não é. E também tem um outro ponto que nessa discussão lá do TikTok banho no banho nos Estados Unidos, você falou sobre o TikTok Shop na Europa, na Y relatou isso aí. Uma coisa que me assustou muito na Europa foi, durante as nossas pesquisas lá, eles não citavam o Instagram. Entenda, não é que falava que a representação era menor. Não citavam. Não, deve ser europeu, o europeu torce o nariz para o americano, né? Porque a plataforma Instagram é uma plataforma americana. Eu fiquei com isso no meu subconsciente, né? Aí eu fui agora para a NRF, são 170 palestras lá. Não foi citado o Instagram. E se falou da importância, porque como estava no quente em relação a se banho no banho no TikTok, né? Ficou. Essa pauta estava muito ativa lá. Cara, eu até brinquei lá, não vão fechar, não sou especialista, mas não vão fechar, porque hoje o TikTok Shop ele tem uma relevância no faturamento dessas marcas, cara. Não tem como, entende? Então, assim, e aqui no Brasil a gente quase não fala. Assim, no Brasil eu não vejo grandes marcas usando. Não tá uma coisa ainda plural, vamos dizer assim, né? Talvez seja ali no hipernicho. Eu tô falando aqui de uma CIMED, tô falando aqui de um Boticário, mas se você hoje conversar com médio mercado, você não vai ver a galera falando sobre TikTok como uma estratégia de venda. O nosso time, por exemplo, lá usa muito como curadoria, como fonte de conteúdo, mas não para vender. Como estratégia de venda. Né? E é por isso, Bianca, perdão, só para a gente fechar aqui, é por isso que tá essa briga que durante lá, o agosto do ano passado tava a Amazon querendo comprar o TikTok nos Estados Unidos, né? E agora recente, já agora pós-eleição, agora também, tava lá a Microsoft e o da Tesla, o Elon Musk também entrou na briga para comprar o TikTok. Ou seja, eles não vão deixar a plataforma sair do mercado.
porque já existe, ela já tem uma representação muito grande no universo. Então, assim, a gente precisa realmente, e é bacana essas viagens para isso, porque você vê em loco. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ver. É. Isso foi uma das pautas chocantes para mim, tanto em relação ao Sexta Mais que eu comentei, como a relevância do TikTok, por exemplo, dentro das fatias de venda dessas marcas, cara. É impressionante. Sabe qual é a maior plataforma que hoje em dia é um grande marketplace lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo? O Pinterest. E aqui no Brasil está crescendo absurdamente, porque aliás, o crescimento dos marketplaces é um grande movimento de comportamento de consumo, né? Então, hoje a gente tem muitos marketplaces, algumas marcas, inclusive, transitam para isso, acabam vendendo produtos de outras lojas, porque veem que fazem sentido. Só que o Pinterest, ele é muito visual. E a maior fonte de compra, né? Quando você vai consultar alguma coisa, você quer ir pela imagem, Sim. né? Primeiramente, é o que te impacta primeiro. Então, o Pinterest se tornou a plataforma de venda mais poderosa lá de fora dos Estados Unidos, que barra, inclusive, o TikTok, porque lá, quando você vai fazer uma inspiração para festa de aniversário, look para festa de aniversário, look para formatura, roupa para tal ocasião, automaticamente o Pinterest já te oferece essa imagem. Às vezes bizarro. nem sem perceber, porque você vai fazer ali a sua busca na internet e ela te direciona para o Pinterest. E aí, qual foi a sacada do Pinterest que eu achei genial? Você consegue oferecer aquele produto pela imagem, né? Então, não necessariamente você percebe que você está... intuitivamente você é levado a isso. Você clica, você vai direto para o e-commerce da loja. Então, eles criaram várias lojinhas dentro. Depois, vale a pesquisa no Pinterest, se você conseguir navegar. Um dos maiores cases, inclusive, da Louis Vuitton de venda de campanha foi feita pelo Pinterest, que eles conseguiram conectar um monte de coisa lá dentro e, assim, virou case. E lá você consegue clicar naquele produto, naquela roupa. Às vezes é um cenário como esse aqui, e aí alguém gostou do sofá, e aí tem a foto do sofá, a pessoa clica e já cai direto para compra no e-commerce. E isso, quando você fala de roupa, o que a rede social ela possibilitou? Você vê como o produto fica, né? Então, por exemplo, tirando a parte da loja, eu consigo hoje ter uma marca e falar assim, veja no corpo. Aí eu vou lá, visto, ou contato uma influenciadora ou alguma modelo, e ela veste lá e faz um vídeo com a roupa, e você consegue visualizar aquilo. Nossa, a roupa veste assim, veste assado. Pode ser que não fique legal no meu corpo, mas assim, eu consigo pelo menos ter uma noção. E isso é uma coisa que a experiência de compra, ela modifica também. Mas eu acho assim, Bianca, tá tendo uma evolução muito grande também de plataformas. Eu vou depois pegar aqui, eu coloco na descrição do vídeo, né? De tecnologia mesmo, de você às vezes colocar suas medidas, você tirar suas medidas, né? E baseado nas suas medidas, o site ele diz o que é que fica legal ou não em você também, né? Assim, não tem jeito, vai avançar para isso. Limites. Porque, tipo assim, a gente tá falando de inteligência artificial, né? Inclusive é a pauta do nosso próximo episódio, né? Os 3 IAs, né? Então, assim, vai chegar um ponto onde vai ficar mais fluida essa relação, né? Tá caminhando para isso, né? Eu queria deixar uma pergunta final, tá? Obviamente eu tenho um recadinho para vocês aqui, mas eu queria que vocês falassem sobre um movimento que a gente também viu em Londres e eu vi agora também em Nova York, que é essas marcas que eram essencialmente digital, a gente falou muito aqui de TikTok, essencialmente do mundo digital e que foram para PDV físico, como por exemplo, lá em Nova York a gente viu a Gymshark lá, por exemplo, que é uma marca do nicho de músculo, né, de academia, fitness, né, inclusive eles foram acelerados pela General Atlantic, que a gente pensa que é uma coisa muito distante da gente, é o mesmo fundo de investimento que investiu na PagMenos há um tempo atrás, então eles entraram com a General Atlantic investiu na Gymshark e eles foram agressivos para o mercado de PDV físico, né? Então a gente viu essa case lá em Londres e agora também em Nova York, não tem como deixar de falar, você falou da Rihanna, né? As Kardashian lá que lançaram mais uma marca, cara, fila na Quinta Avenida, na Skims, detalhe, né? Onde era a Versace, eu até brinquei, será que isso aqui era uma provocação, né? Sim. Mas assim, cara, eu tive lá presente, é bizarro o que os caras estão fazendo lá, né? Então assim, a pergunta é essa, que é, quando vocês pensam aí, eu vou dar um recadinho. Como que vocês vê essa migração das marcas que eram nativas digitais indo para esse universo físico, rompendo totalmente aquele negócio de que vai acabar o varejo físico, né? Pelo contrário, né, gente? Acho que as coisas estão cada vez mais conectadas. Então, enquanto vocês pensam aí, certo? Eu tava falando com meu amigo Anderson, nessas nossas andanças aqui pelo mundo, né? A importância da gente fazer essas imersões, né? Conhecer em loco. E eu lancei para o Anderson um desafio, tá, Anderson? Como é que a gente vai poder criar uma imersão, né, uma experiência imersiva exclusiva para a moda? E foi assim que surgiu o Moda Experience, tá? Esse Experience vai virar um jargão nosso aqui, viu? Vai. Experience, tá? Até em homenagem
para nossa primeira cidade visitada, que será o Rio de Janeiro. Então imagina você conhecer marcas, pô, na moda, cara, eu amo São Paulo, nós vamos marcar uma experiência lá, mas o Rio de Janeiro tem aquele calor, aquela pegada diferente pro nosso universo, né? Então, a gente pegar ali algumas cases grandes cariocas, e eu vou te falar, tá? Ó, exemplo, Osklen, Zizane, que a gente falou muito no episódio de hoje, Animale, Farm, Reserva. A gente tá também negociando ali com a Adidas, que eles têm um escritório lá fantástico no Rio de Janeiro. Nós vamos estar visitando em loco durante 3 dias e é um evento exclusivo para quem está dentro do ecossistema da moda. Você que é empresário de moda, você que é profissional da moda, influenciadora, tá tendo muita procura. Ah, não, se eu sou fornecedor da cadeia de moda, tá. Se você tá dentro desse guarda-chuva aqui, você é o nosso convidado para dessa nossa experiência, tá? Então você 3 dias visitando esses bastidores, tá? E quem tá por trás disso, né? Tem essa curadoria aqui incrível, por nós 4 aqui, o Anderson, que é um cara que tem uma bagagem, são mais de 25 imersões internacionais, mais de 10 países. Pô, a Bianca aí, que teve por trás de uma case incrível da Boca Rosa, tá agora com a Carol Pfeiffer ali, fazendo toda uma estratégia do Shark Tank School. Isso aqui é uma das coisas que essa jovem já fez e tá fazendo, né? Tem o William aqui também, que tá junto comigo aqui no Model Flow. Tem as nossas marcas, mas tem todo um trabalho que já fez para mais de 100 marcas também, imersos aqui, entendendo dos bastidores. Tudo isso que envolve brand, posicionamento que a gente já falou, a parte de vendas, gestão de marcas, não tá olhando para essas cases e fazendo essa curadoria para te entregar o melhor. Ou seja, você vai para um evento desse, vai lá focado em conhecer, vai ter a oportunidade de conversar, né, Anderson? De conversar com cada um dos empresários e relaxe em relação a anotações, porque a gente vai estar por trás aí, mapeando tudo isso para vocês. Então é um conhecimento aí prático, né? E tendo a oportunidade de você conectar com quem faz essas grandes marcas no dia a dia, tá? Sem falar de um network, banalizam nesse termo, né? Mas você imagina você ter um network ali focado 100% de profissionais do nosso universo da moda, né? E Rio de Janeiro, né, galera? Dispensa comentários. Então é um projeto único no Brasil, eu não conheço, foi essa a provocação, por isso que a gente fez essa conexão aqui, Model Flow, Bianca e Apex, tá? Só tem um detalhe, tá, galera? As vagas, isso aqui não é gatilho de escassez, não. É só um fato. As marcas não conseguem receber mais do que... Não conseguem receber um grande grupo, tá? Então as vagas realmente, elas são ultra limitadas. E só para você ter ideia, no pré-lançamento para nossa galera, já foi vendido 30% das vagas. Então, a gente está aqui no episódio 2, que a gente está abrindo para o mercado, eu não sei se ainda tem vaga. Ah, mas se não tiver vaga, a gente abre uma segunda turma aí num outro período. Mas eu, se fosse você, ainda tendo vaga, tá aqui o QR Code na tela, não perde tempo. Isso aqui não é onda, a gente sabe disso, né? Então a gente vai começar a divulgar agora. Tá lá o QR Code, tá aqui o link na descrição, se você estiver, né, vendo aí no seu smartphone. Preenche lá a sua prescrição e o nosso time vai estar entrando em contato com você, te falando aí todos os detalhes de data. Vai ser em maio essa primeira turma. Então, de data, de valores, qual é o hotel oficial do nosso evento, né? Para que você possa aí estar com a gente e fazer com que 2025 seja o melhor ano de história do seu projeto, tá? Então vem transformar a sua marca numa marca que performa e conta com a gente para isso. Fechou? Então, perguntinha, né? Como que Skims, Gymshark, essas marcas que são digitais, como é que vocês veem essa migração para os PDV físicos, galera? Vamos fechar com essa pergunta aqui. Cara, eu acho que você já deu a resposta aí, experiência. Isso. Uma das tendências, das principais tendências de mercado na moda, a gente falou aqui sobre cultura do nicho, a gente falou sobre essencialismo, e a terceira, sem sombra de dúvida, é hiperpersonalização. Então, quando você pega a Gymshark, por exemplo, você traz a experiência para dentro da loja, você cria uma conexão muito mais forte com o consumidor, com o cliente final. Então ele não vai apenas comprar uma roupa de academia. Lá ele chega na loja, ele pode ter uma aula de yoga, ele pode ter uma... Lá a gente teve essa oportunidade de visitar em Londres, então eles têm aula de yoga, eles têm aula de academia, de crossfit dentro da loja, de forma gratuita. Você tem lá um personal trainer à sua disposição para tirar dúvida de treinamento. Você tem lá um personal stylist para falar para você, cara, essa roupa aqui combina mais para academia, essa roupa combina mais para você fazer ciclismo na praia, por exemplo. Então você está criando uma experiência imersiva dentro da loja dessa marca e mostrando para o cliente que ele tem todo um apoio de especialistas para o que ele vai comprar. E aí, consequentemente, o quê? Ele se sente acolhido. E aí, cara, não vou comprar só mais isso, mas vou fazer a aula. Aí ele vai fazer a aula. Cara, eu não preciso só do tênis, eu preciso também daquela outra roupa para poder fazer
esse treinamento com o pessoal e já vai se conectando com outros clientes que estão lá dentro da loja. Então você viu quando a gente estava lá, a mãe fazendo compra e as criancinhas lá também correndo na loja, aí a criança vai lá, tem um bate-papo com o cara para fazer um mini treinamento, aí ela já compra a roupa para a criança e não só para ela. E aí você cria uma composição onde você consegue escalar. Não, cara, e é muito doido, os né? Porque produtos. a própria Managing Shark lá, as araras, né? Elas são, durante os treinos, elas sobem, né? Isso. Então as araras, elas ficam no teto lá e o piso da loja é emborrachado porque é pra treino de Vai fazer o treino. bicho, assim. surreal. É um negócio assim. Tanto é que a gente tá aqui impressionante. falando sobre isso, né, cara? E é Exatamente. impressionante, assim, como que essas marcas, elas conseguem entender de forma muito clara qual que é as dores e os desejos desses clientes, né? E procuram se envolver com os clientes de forma muito 360, né? Tipo assim, como é que eu faço parte da vida desse cara? Beleza, não é só vender a roupa, mas não é só a vida desse cara, mas é da filha desse cara, do filho desse cara, da família. Então, é um envolvimento, É, total. né, que eu acho que isso é o que gera a conexão de longo prazo. Isso é garantir que a marca ela vai durar, ela vai virar ali legado, ela vai de fato se estender para mais do que um simples momento ou um simples hype de mercado, né? É porque ela Exato. faz sentido, a marca ela passa a fazer sentido na vida daquele consumidor, né? Isso. Exatamente. E aí tem outra coisa também que chama a atenção nesse novo cenário é o seguinte, o quanto que essas marcas que nascem digital, que são nativas, elas conseguem avançar assim numa velocidade tão incrível a brigar com marcas tradicionais que a gente chama, né, que nasceram em outros mercados. Então a gente vê isso muito, essa briga hoje e é legal porque gera uma concorrência das marcas que a gente diz tradicional, né, elas também avançarem nesse mesmo ritmo, né? Então é uma coisa que me chama muita atenção nesse cenário que a gente vive hoje. Só complementando o que você falou, imagina, por exemplo, você vai num Centauro hoje, comprar roupa esportiva, qualquer coisa, o cara vai te atender, tu pega a roupa e vai pro provador. Lá na Gymshark, você agenda com um personal stylist lá, e aí ele já tem todos os teus dados de compra. Então você vai na loja, você vai fazer o provador e ele já leva sugestões para compor o que tu vai usar no teu dia a dia, numa sala privada, onde ele mostra para ti tu comprou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acho que esses novos conjuntos aqui vão combinar contigo, de acordo com que o teu novo dia a dia, por exemplo, porque muitas vezes eles começam a fazer, não faziam yoga, começaram a fazer yoga. Agora que você vai começar a fazer yoga, eu acho que esse conjunto aqui combina mais com você. Então, olha a atenção, olha o cuidado que a empresa tem com o cliente. Exatamente. Não tem como competir com isso, entendeu? Isso que você fala de atenção, perdão. Quando você fala de atenção, eu acho que é isso que a gente está muito alinhado em relação à experiência, né? A experiência acho que é a base de tudo. Quando você fala de moda é a experiência também. E a atenção é um gatilho, na verdade, muito grande, que ele não é só um gatilho, que não é só estratégico. Ele realmente cria memória na pessoa, no consumidor. Quando ele vai até a loja e tem esse tipo de experiência. Ele sente uma personalização no atendimento que ele não consegue na rede social e não adianta. Isso eu acho que é um movimento, respondendo a pergunta como que a gente enxerga esse movimento, né, das marcas digitais indo para o meio físico. E aí fica uma provocação, acho que para os empresários e para os donos de marca. Quanto você está investindo em experiência, né, com o seu cliente? Como você está pensando nessa estratégia? Como que você está usando isso a favor? Porque assim como as redes sociais elas aceleraram muita coisa e os processos, assim como também trouxe uma democratização muito grande, tirou muita marca da sombra, né, que talvez não tivesse a oportunidade de mostrar Isso eu acho o fantástico. seu produto, isso eu acho maravilhoso. Assim, acho que isso é uma coisa inegável, né, e isso é fantástico. E ao mesmo tempo, como que isso acelerou o modo de consumo. E toda aceleração, né, se a gente for reparar historicamente, tudo que gera uma coisa muito rápida nas pessoas também gera uma ausência. Então, o comportamento de consumo e você estudar sobre isso, é legal você parar para pensar que isso é uma dica para você ter previsibilidade na sua marca. Então, hoje, existem diversas agências que são especialistas nesse tema, porque quando você consegue acompanhar comportamento de consumo, você consegue se antecipar. Então, quando você pensa numa coleção, você consegue pensar em como que as pessoas estão se comportando. Então, esse ano é o ano que o comportamento de consumo está muito atrelado à saúde e bem-estar. Por isso que essas marcas estão em ascensão.
Porque as pessoas estão precisando se conectar à saúde mental, à saúde do corpo. Então, as marcas que conseguem entender isso criam experiências e coleções que favoreçam isso. Por isso que as marcas fitness estão crescendo absurdamente, criam experiências que são exclusivas, imersivas, né? Que eu acho que isso que é a grande sacada, você viver, você não só colocar uma roupa e experimentar, mas você no caminho agendar com o personal, como o Anderson falou. Então, isso é muito importante e estratégico para você conseguir enxergar à frente do seu tempo, né? Então, você consegue garantir essa previsibilidade. E é isso, assim como acelerou muito para as redes sociais, as pessoas estão sentindo falta agora de conexão. Então, 2026, que as grandes agências já falam muito sobre isso, vai ser o momento das marcas investirem em conexões reais. Porque pensa, a gente agora está avançando super em inteligência artificial, em tecnologia, o que é muito positivo para diversos setores e, ao mesmo tempo, as pessoas vão sentir a falta da troca. Então, quem consegue apostar nisso, investir nisso, consegue se antecipar, isso gera um lucro lá na frente. Então, é muito importante você estar sempre antenado, não só, né, qual vai ser a minha próxima coleção para o verão e qual é a cor do momento, mas sim como as pessoas estão se comportando, pensando em saúde mental, pensando em saúde e bem-estar, né, bem-estar do corpo, roupas, daqui a pouco você vai ver roupas mais confortáveis. Então, se a gente consegue treinar o nosso olhar, né, a gente parece que bota um óculos ali do comportamento de consumo, que a gente vê enquanto sociedade mesmo, como a gente está se movimentando. E no fim, é isso tudo que gera venda, né? É porque quando a gente fala muito em venda, a gente pensa muito no checkout, que é a última etapa desse processo, mas existe toda uma jornada nesse processo, né? É isso que é o bacana de você estar imerso. Olha que doido, né? Eu tô aqui nessa missão, gente, de controlar o nosso tempo aqui, tá? Mas olha o quanto que a gente tá aqui, de conversa que a gente tem aqui, e vocês conversando aqui, e vai me lembrando, me conectando a vários pontos aqui da nossa jornada, de coisas que a gente viu agora recente. A gente fica com uma vontade louca aqui de estar compartilhando com vocês. E é por isso que a gente convida a estar 3 dias em loco, né? Porque imagina, né? Essa mesa aqui, você está com a gente por dias, né? O quanto que isso pode fazer a diferença no teu negócio. Para mim é um valor, honestamente falando, Imensurável. incalculável. Super. Incalculável. Fora o que essas conexões podem gerar dali para frente, tá? Mas esse foi o nosso segundo episódio que a gente conversou aqui sobre vendas e comportamento de consumo. Estou certo? Estou, né? E a gente vai entrar agora no nosso terceiro episódio falando sobre as 3 IAs. Essa pau das 3 IAs aqui é um conteúdo aí já exclusivo do que a gente viu agora na NRF, bem recente, que a gente já quer apresentar para vocês. Então, se fosse vocês, eu não perderia o próximo episódio. Então, deixa o teu like aí, compartilha, ativa as notificações aí e acompanha a gente nas nossas redes sociais, né? @Modeflow, YouTube, TikTok, Instagram e Spotify. Beleza? Pra gente fechar, Anderson, o seu arroba aí das redes sociais, que é super diferente, cara. Que não é o cara do brand, mas talvez tenha o melhor arroba aqui entre a gente, viu, cara? Com certeza. Mochileiro de negócios, pessoal. Bianca, qual é o teu, Bianca? Bia Ventrotti. No outro episódio eu não falei, mas agora pode seguir. Bloom Lab 360. Opa! Vamos falar de novo então aí, que é a agência dela, tá, cara? É Inclusive, isso, é quente aqui, tá, cara? Tá, foi recém-criada na verdade, agora. acho que é a primeira vez que eu tô falando arroba. Então, né, é um olha marco. aí. Então repete pra gente aí. Arroba Bloom Lab 360. Bacana. E o William Marques, você, meu jovem? @William Marques. Tá? E esse jogo que nos fala, @ViniSouzaBR, beleza? Então, olha só, tamo junto, curte e até o próximo episódio sobre as 3 IA. Valeu!